Oi, Locasters! Galera, estamos chegando com o nosso 4º episódio aqui do Locast. E hoje, gente, vai ser um tema que traz um misto de sentimentos nas pessoas. É um tema diferentão e nós estávamos muito ansiosos por este momento. Então, bora conferir! E voltamos então, gente, com o nosso 4º episódio, que está interessantíssimo só pelo assunto. A gente está curiosíssimo, inclusive, para saber aqui muitas informações com ela, Suíta Marques, gente. Ela é técnico em necrópsia e também faz tanatopraxia, acertei? Acertei, né? Essa palavra eu tive que dar uma estudadinha, soletrando gente. Aqui, né? Soletrando. E hoje ela atende como agente funerário, né, em Joinville? Isso mesmo. Gente, antes de tudo, de começar tudo, explica pra gente, porque acho que tem muita gente que ouve essa palavra. Eu, particularmente, a primeira vez que eu vi, né, não fazia ideia. Mas o que significa tanatopraxia? Então, a tanatopraxia... E seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. A tanatopraxia, ela é o procedimento que nós fazemos nos cadáveres para iniciar o velório. Nós abrimos o cadáver, retiramos os fluidos, o sangue, todas as fezes, urina e tudo que tem de fluido dentro do corpo e colocamos o formol no lugar, para evitar que tenha vazamento durante o velório, que tenha mau cheiro durante o velório. Então, esse é um procedimento bem invasivo que nós fazemos no corpo, não é obrigatório, mas para que tenha uma última despedida ali, que a família possa fazer o velório sem nenhum problema, é o ideal fazer a tanatopraxia. Tu falou até da obrigatoriedade. Não é obrigatório, né? Mas há muitas pessoas que não fazem esse serviço? Não. Não, pouquíssimas pessoas que não fazem esse serviço. Porque quando o serviço não é feito, o risco de ter vazamento durante o velório é muito alto. E se vazar um corpo durante o velório, não tem quem fique perto. Sim. Então, Por causa do cheiro? Por causa do cheiro. Olha E só. também porque vai ficar aquela Sim. imagem ali para a família, né? Então, quem não faz, se vier vazar, vai ter que fechar o caixão Olha e só. finalizar o funeral com o caixão fechado. Então, assim, 90% dos casos é feito a tanatopraxia. É tipo um embalsamento que fala? Não, Não, embalsamamento não. é outra coisa. Ah, entendi. Embalsamento, entendi. até agora que ele trouxe esse assunto, eu até ia perguntar depois, mas o embalsamento é aquele que... Porque eu vi até esses dias uma reportagem de um senhor, que ele veio a falecer, e quiseram fazer o velório dele sentado. Ele sentado, segurando uma latinha de cerveja, porque ele gostava, de perna cruzada sentada. Gente, eu quando morrer... Esse caso... porque daí o corpo precisa ficar endurecido ali, enrijecido, né? Não sei como que funciona, na verdade, não sei que palavra utilizar. Mas isso seria um embalsamento? Talvez. Eu não sei como que eles fizeram essa técnica, né? Porque nós temos várias técnicas para deixar o corpo assim. Mas a tanatopraxia, ela também deixa o corpo rígido. O formol em si, ele deixa o corpo rígido. Então, provavelmente, eles fizeram o embalsamamento desse corpo com a tanatopraxia. A junção dos dois aí Isso. conseguiria fazer nesse estilo. Isso, porque o embalsamamento, ele consiste em retirar os órgãos e isolá-los. Entendeu? Geralmente é feito o embalsamamento quando o corpo vai viajar de avião, por exemplo. Porque não pode vazar no avião, não tem como. E daí dura mais, no caso? Daí dura muito mais, porque os órgãos eles vão ser isolados e eles não vão entrar no processo de decomposição. Eles até vão se decompor, só que dentro de um saco. Então, não vai sair para fora esse líquido, esse mau cheiro, entendeu? Então, no caso, assim, a tanato, querendo ou não, ela dura ali, o quê? Umas 24, 48 horas? A tanatopraxia bem feita, ela dura ali uns 4, 5 dias. Ah, tudo isso ainda. Isso. Então, é claro que o corpo... quando é translado, que nem tu falou, já adianta a tanato ou seria bom fazer o embalsamento? Translado terrestre, a tanatopraxia resolve. Translado aéreo, o embalsamamento resolve. Porque quando é translado aéreo, existem regras que precisam ser seguidas. E aí o avião, que é o pessoal, né, a companhia aérea, exige que seja feito o embalsamamento no corpo. Algumas companhias aéreas também exigem autorização de delegado, outras não exigem, outras eu que tenho que autorizar como tanatopraxista. Então, assim, tudo vai depender de qual companhia aérea for fechada, né? Mas quando vai terrestre é mais fácil, porque eu posso fazer a tanatopraxia e levar o corpo. Se eu chegar lá no destino e tiver algum problema com o corpo, eu posso resolver, porque eu vou estar lá.
Olha só. Entendi. Entendeu? Ô, Suíta, agora eu queria entender, porque assim, você é tanatopraxista, mas você também é agente funerária, é isso? Isso. São funções diferentes, digamos assim. Isso. Pode explicar, vai lá, explica pra gente qual que é a diferença. Atualmente, assim, eu vou falar nível Brasil, tá? O Brasil, o serviço funerário no Brasil, ele é separado em 4 funções. Tem a função de vendedor, que é a pessoa que acolhe a família e faz a venda. Tem a função de motorista, que é a pessoa que faz só o translado, só as viagens e até mesmo dentro da cidade, mas é motorista. Tem a função de agente funerário, que é quem auxilia no funeral, auxilia no sepultamento. E tem a função de tanatopraxista, que é a pessoa que prepara o corpo. São Paulo, por exemplo, tem o vendedor, tem o motorista, e tem o agente funerário e tem o tanatopraxista. Em Joinville, tem o vendedor e tem o agente funerário, que o agente funerário faz a tanatopraxia e faz a parte do motorista também. Em Criciúma, por exemplo, o vendedor, ele é agente funerário, mas ele não faz a tanatopraxia. Então, assim, tudo vai depender de cada cidade. Tem cidade que o tanatopraxista é agente funerário também. Tem cidade que o vendedor... Não tem uma regra, então? Não tem uma regra, porque aqui não tem sindicato funerário, né? Então, cada cidade, digamos, combina ali com a prefeitura como vai funcionar e assim vai. Tá, tu falou dessas diferenças, até a gente falou aqui, né, que tu era técnico em necrópsia. Mas tem uma diferença ali do necrópsia pro tanato, no caso, né? Tem. Porque o necrópsia não faz o serviço do tanato e vice-versa. Não. O necropsista... A necrópsia, na verdade, ela é feita no necrotério do IML ou do SVO. O IML ele é o instituto que ele recebe os óbitos por morte violenta. Então, todo tipo de acidente, suicídio, homicídio, overdose, afogamento, toda morte que veio de um meio externo, vai para o IML. Quando a pessoa falece de morte natural, ela vai para o SVO. E aí é feito a necrópsia. Nos 2 casos é feito a necrópsia. Só que no IML eles vão fazer se eles acharem necessário. E no SVO a família tem que autorizar. Então, no caso, quando falece ali, a necrópsia, na verdade, a diferença é porque eles vão descobrir a causa. Isso. E daí, no caso, vocês vão fazer o serviço ali do... Isso. Pro A gente sempre brinca que a necrópsia vai abrir e a gente vai fechar. Porque quando vai fazer a necrópsia, eles abrem o corpo, é cerrado as costelas para retirar os órgãos, para ver o que aconteceu com aquele corpo. E a tanatopraxia vai fechar tudo aquilo para mandar para o funeral, entendeu? Então, a gente tem toda a parte de fechar e cuidar do corpo para que a família não veja o que foi feito com o corpo ali, né? Porque a família não está acostumada com isso, né? As pessoas, no geral, não estão acostumadas com isso. Inclusive, puxando pro lado da família, já que tu falou, existem alguns pedidos meio inusitados, assim, porque eu já vi na internet que tem gente que pede, eu quero que ele botar ela ali com uma... Vi também a situação da latinha de cerveja, eu quero que ela vá com urso ou com não sei o quê. Porque tem os pedidos familiares, né, específicos, assim, ele sempre teve a unha comprida. Camisa do time. Não tira a unha, ou o cara sempre usou barba, daí o cara vai querer tirar a barba. A família fica triste, alguma coisa. Tem alguma coisa nesse sentido que já aconteceu contigo? Então, quando o vendedor faz a venda, em questão de aparência, é perguntado se vai querer que tire a barba, se vai querer que faça cavanhaque, se vai ficar o bigode, como é que quer o cabelo, se vai querer maquiagem. Tudo isso é perguntado na hora da venda. E aí, muitas famílias levam as coisas de casa, algumas famílias não levam, né? Tipo roupa, coisa assim. E aí, se não levam, compra lá na funerária. Teve família que já levou travesseiro, que a idosa tinha aquele travesseiro há muitos anos e não se desfazia daquele travesseiro. E a família já tinha tentado jogar fora, pois ela foi lá e pegou o travesseiro de volta. Caramba! Então, na hora que ela faleceu, a família pegou e trouxe o travesseiro para mim e falou, olha, a gente quer que vá com esse travesseiro. Então, eu fui lá, coloquei o travesseiro normal e ela foi como se estivesse dormindo. Já teve crianças que eu peguei que foi com o ursinho preferido, alguma coisa assim, sabe? É muito comum, você falou da camisa de time, é muito comum deles colocar o manto do time, a bandeira mesmo. E aí, na hora que sepulta, eles colocam por cima do caixão e sepulta com a bandeira, porque a pessoa era muito fanática. Teve um caso que eu nunca me esqueço, porque ele foi velado numa igreja. Só que quando eu cheguei na igreja, metade da família estava dentro da igreja e metade estava fora. Eu não entendi muito bem, né? Porque geralmente quando a funerária chega, todo mundo fica dentro da igreja, faz a última despedida. E aí depois eu vim entender. Porque ele não era da igreja. Ele vivia em bar, ele tinha muitos amigos de bar e tudo.
E aí, a família ia na igreja, então eles quiseram velar lá. Só que daí os amigos do bar foram no funeral. E ficaram do lado de fora. Ficaram do lado de fora. E era Bebendo? Bebendo. Aí, ó. E era um desejo dele que fosse aqui ao redor dele, ao invés de ser flores, que fosse cerveja, mas a família não deixou fazer. Então, na funerária, nós fizemos as flores. Mas quando eu cheguei para sepultar, tava um monte de latinha de cerveja, que era um desejo dele, daí eles colocaram um monte de latinha botaram. ao redor do Gente, cara. que Engraçado, Morgana. porque eu vi uma história bem parecida com isso, só que daí era uma situação mais complicada. A pessoa era trans, Uhum. ela morreu, e a família pediu, tipo, né, ele já tinha optado, né, na verdade, a orientação dele é dela, e aí queriam botar roupa de homem quando ele morreu. Uhum. E os amigos não concordaram com isso, só que daí, como lidar com isso? Porque tu não tem muito o que fazer, né? Tu Quem tá manda ali, é a família. Quem manda é a família, né? Ah. Então, fica uma situação meio complicada também para vocês, assim, em Sim. alguns casos, né? Nesse caso, assim, quando chega na central funerária para fazer a ficha do óbito, nós chamamos 2 pessoas, já para não ter tumulto, né? Porque se chama lá 5, 6 pessoas, não decide nada. Então, essas 2 pessoas que vão decidir. O que essas pessoas decidirem é o que nós vamos fazer. Sim. Não adianta, mas o amigo quer, ou sei lá, o esposo quer. Quem tá ali que vai decidir. Então, se eles mandarem a roupa masculina, vai ser a roupa masculina que a funerária vai colocar. Olha só. César, Cara, tem uma pergunta Mas que eu não acho, quer calar. só queria fazer Fala, um comentário, fala. assim, porque eu acho isso muito curioso, né? Porque eu imagino, por exemplo, se fosse um ente meu, eu ia tentar fazer o máximo para À vontade as dele. coisas que ele Uhum. queria ou esperava, né? Eu fico muito impressionado quando uma família não consegue nem depois da morte respeitar a escolha Sim. daquela pessoa, né? Que ela teve em vida, né? Eu acho isso muito triste, Isso, assim, isso né? é triste, né? Na verdade, a pessoa ali que faleceu já não... Mas é triste por quem olha ao redor não teve respeito nem ali na hora da morte, né? Sim. Mas teve eu queria saber, eu tô muito curiosa, na verdade, para saber, mulher de Deus, por quê? Em que momento? Em que eu momento queria da tua muito saber vida isso. que deu um pavio, ele estourou? Quero trabalhar com necrópsia, com tanatopraxia, essas coisas erradas. Aonde que surgiu assim? Morgana, assim, ó, quando meu avô faleceu, eu era uma criança. E ele faleceu lá em Criciúma. Então, a minha família toda se reuniu aqui, quem morava aqui, e fomos para o funeral dele. Quando chegou na hora do sepultamento, estava chovendo muito e tudo mais, então a gente subiu em cima de um túmulo, porque lá é um barranco. Quando a gente subiu em cima do túmulo, subiu eu, meu pai, a minha irmã e mais umas pessoas assim, e um primo meu ficava pulando de um túmulo para o outro. Até que ele pulou naquele túmulo que a gente estava e a gente caiu dentro do Gente. túmulo. Depois daquele dia, eu sempre ficava falando disso. Tu caiu na Caiu. tua profissão. A gente caiu ali dentro do túmulo, tanto que hoje eu aviso muito as Caramba. famílias quando tô no cemitério. Não pise em cima do túmulo que cai. Cai mesmo, gente. Eu sou. Senão você vai ter que ser tanatopraxista também. Eles- E aí, depois eu sempre ficava falando disso. Só que não tinha uma formação aqui em Santa Catarina disso. E assim, para trabalhar em funerária, né, você tem que saber pelo menos o básico, ou pelo menos saber se você vai conseguir lidar com o corpo, porque já teve muita gente que entrou lá e não ficou um dia. Então, em 2015, saiu o primeiro curso aqui em Joinville. Coincidiu que o primeiro de Santa Catarina foi em Joinville a respeito disso. E eu fiquei, não, porque eu quero fazer. E eu não tirei da minha cabeça porque eu queria fazer. Só que eu era menor de idade, dependia dos pais, não tinha... Meu pai não queria de jeito nenhum que eu trabalhasse com isso. Então, eu não consegui fazer. Daí, em 2017, eu bati o pé, já trabalhava, tudo. Eu falei, não, eu vou fazer sim e não tem essa, eu vou fazer. Eu peguei e fui fazer o curso. E aí, desde então, eu tô na área. E já são quantos anos que você já trabalha com isso? Eu comecei em 2017, daí eu fiz o estágio no IML primeiro, né, que é um estágio pelo curso, que foi 1 ano e meio. E depois eu vim para funerária. Tipo, eu saí do curso, acho que em dezembro de um ano, comecei na funerária em abril do outro ano. Tu falou que algumas pessoas, às vezes, começam, não conseguem lidar ali, né, com o corpo e tudo mais. Pra ti, foi mais tranquilo, assim? Tu começou? Sempre. Teve algum momento que foi muito tenso pra ti, assim? Não, sempre foi tranquilo. Desde que o primeiro corpo que eu peguei no IML foi um corpo podre, assim, mas Nossa. podre. Já tava dias, já tava cheio de larva, cheio de mosca. Eu olhei aquele corpo e falei, caraca, que legal. Que legal. E aí já foi, e tinha que fazer a necrópsia dele porque não se sabia do que ele tinha falecido. Então eu já peguei, já fui abrindo, e não só eu, né? Eu e acho que tinha mais 3 meninas que estavam fazendo o curso comigo.
Então, a gente já foi abrindo e era um dia que tinha vários óbitos naquele dia. E a gente já foi abrindo, já foi olhando, já foi fazendo todo o procedimento. E daí chama o médico vem, olha, e nós, tipo, super alegre, meu, que legal, né? A gente tem que aprender e Sim. é assim que se aprende nessa área. No caso, você estava olhando com um olhar profissional. Profissional. De pessoa curiosa pela Sim. tua área, pelo que tu falou, cara, é isso que eu quero fazer. Então, tu olhou, na verdade, tu falou, né? Pô, que legal no Sim. sentido de, poxa, vai ser uma experiência para eu aprender, pra mim, né? Claro. E aí, depois que acabou o meu estágio, meu curso, eu fiquei 4 meses fora da área. E, eu tenho que trabalhar nessa área. Eu tenho que trabalhar nessa área, porque eu tinha outro emprego, né? Uhum. E eu ficava, caraca, eu tenho que trabalhar nessa área. E aí, eu decidi pedir demissão do meu outro emprego para entrar na área. Só que em Joinville, na época, não tinha mulheres da área. Então, eu não sabia como que eu ia começar. A minha ideia era sair de Joinville para conseguir. E coincidiu que 2 semanas antes de acabar o meu aviso prévio, abriu uma vaga feminina. Ah, olha só. Aí eu entrei e tô Era até pra hoje. ti. Era pra ti. Desde Era- o túmulo que caiu, pra era ser. pra tu trabalhar com isso. Era a minha vaga. E eu acho louco porque é um trabalho, que nem eu falei assim, da onde que veio essa ideia, né, de ser e tal. Só que como é necessário, né? Porque a gente tava conversando, até tava conversando com uma amiga minha hoje, um conhecido, na verdade, do salão que faz a minha sobrancelha, Valeu Mai. E a gente tava falando Merchan sobre do nada. merchanzão, assim, do nada, né? Mas a gente tava falando sobre isso, ela falou, que tu vai gravar hoje? Não, vou. E aí, a gente falando sobre, ela falou exatamente que, cara, é importante isso, porque o que mais doeu, ela perdeu a mãe dela, né? O que mais doeu foi ter que lidar com essas coisas, sabe? Já era dolorido para ela ter que ir lá fazer todo o negócio do óbito no cartório, de ter que ir lá escolher caixão. Tipo, isso já é dolorido. Então, tu pensa que antigamente as pessoas simplesmente eram colocadas numa rede em terra. Não tinha nenhum respeito, assim, com o falecido, né? Então, todo esse cuidado de entregar para a família, para quem quiser velar, né? Que tem gente que nem faz isso hoje, né? Mas de velar e tudo mais, ter todo esse cuidado, acho que isso é importante, querendo ou não, é uma profissão que, tem que ter um respeito, né? Sim. Apesar de que, não é fácil, pelo menos para mim não seria, né? Para ela tá sendo Sim. fácil. Mas, assim, não é uma profissão tão simples e, tem uma baita de uma importância, assim, né? Sim. Querendo ou não. E tem toda a questão também de ética, porque assim, dentro da funerária, ninguém tá te vendo. É. A família não tá te vendo, os amigos da pessoa não tá te vendo. Vai de você saber respeitar o corpo ou não. Porque tem muitos profissionais que a gente sabe que não respeita. Que divulga foto de cadáver, que divulga um monte de coisa, ou até mesmo maltrata o cadáver. Não é porque é um cadáver que você vai tratar com um mau respeito, né? Sim. Não é um pedaço de carne. Não, é o amor de alguém, Era é a a vida família de- de alguém, era uma vida. Eu acho isso muito... A gente, entrando nisso que a Morgana tava falando, assim, né? A gente tava pensando, assim, sobre o assunto, né? E, cara, querendo ou não, a morte é uma coisa que a gente tem uma curiosidade, ao mesmo tempo que tem um medo, uma incerteza, e ao mesmo tempo que é a única certeza que a gente tem que a gente vai morrer, né? E, cara, como é que é lidar com todo esse sentimento? Bom, você falou, tem essa questão já sua de ter esse cuidado, essa ética, né? Mas como é que é isso pra ti, assim, esse viver no dia a dia, esse sentimento das pessoas que tu sabe que estão ali, né? Que estão sofrendo com aquela perda, porque além de fazer a tanatopraxia, tu também acompanha muitas vezes, né? Você estava comentando, você faz translado, Sim. então você acaba vendo a dor ali daquelas pessoas. Como é que é isso no dia a dia? Tu traz isso pra ti, um pouco desse sentimento, ou tu consegue dar uma separada nisso quando tu vai pra casa? Como é que é isso? Assim, tu tem que saber separar. Porque todos os dias a gente pega todo tipo de pessoa. Nós pegamos desde bebês até idosos. Hoje mesmo eu peguei uma senhora de 95 anos. Mas no meu último plantão eu peguei um rapaz de 29. Nossa. Então, assim, você não pode levar para casa, que senão você não consegue trabalhar com esse tipo de serviço. Só que quando eu chego com a família, eu vejo pelo lado da família. Eu sempre penso assim, e se fosse eu? Se fosse a minha família? Como é que eu gostaria de ser tratado? Como é que eu gostaria que o agente funerário fizesse com a minha família? Então, eu sempre tento fazer da forma que eu gostaria que fizessem comigo. Mas a partir do momento que eu saio do plantão, é outra vida, é outra coisa. Porque você não pode levar para casa isso. Não, senão pesa, né? A pessoa não consegue nem dormir senão, direito. Porque daí tu fica pensando em tudo. Que eu acho que, da tua parte, talvez, eu não sei como que tu pensa, olhando tudo isso que acontece no teu dia a dia. Porque, querendo ou não, é pesadão. Que nem tu falou, às vezes tem situação de bebês, crianças. Gente, é triste até tu ver a história, o que aconteceu. Umas mortes bestas, assim, né? Que acontecem. Então, tem que ter esse cuidado para não pesar para ti, né? Mas, ao mesmo tempo,
não te passa aquele negócio de tipo, pô, sou grata pela minha vida, tô aqui, olha quantas pessoas estão passando por isso, olha o que tá acontecendo, né? Teve até um caso que eu peguei, que eu busquei em Porto União e levei para o Rio Grande do Sul. E o rapaz tinha morrido num acidente de trânsito, era um rapaz novo, tudo. E eu fui para Porto União, né, nem me importei. Não que eu não me importei, claro, a gente se importa com a morte. Mas assim, eu fui fazer o meu serviço. Sim. Cheguei lá em Porto União, peguei a declaração de óbito do rapaz, tudo, peguei o corpo e olhei o boletim de ocorrência e li o boletim de ocorrência. Beleza. Desci para o Rio Grande do Sul. Quando eu estava descendo para o Rio Grande do Sul, eu passei bem aonde o rapaz morreu. Olha. Nossa, me deu um choque assim na hora. Eu falei, caraca, ontem, perto desse horário, o rapaz estava aqui, faleceu. E hoje eu tô passando aqui, tô cheia de vida, tô aqui de boa. Muitas vezes me dá um choque de realidade sobre isso. Quando eu acordo assim, hoje não vou fazer nada, sei lá, tô com preguiça, não vou pra academia, não vou fazer nada. Eu fico, cara, mas eu tô aqui saudável. Não, eu vou sim. Aí tu levanta e vai viver, porque tu não sabe quando é teu último dia. Trabalhar com a morte, então, te faz olhar pra vida de um jeito diferente. Sim, te faz querer viver mais, melhor. Olha só. E teve algum caso, assim, você falou que inclusive passou pelo IML e tudo, assim, você falou que tenta sempre separar o máximo, mas teve algum caso, assim, que em algum momento te chocou, que tu ficou, assim, com aquilo, poxa, isso aqui me pegou, assim, ficou matutando aquilo na cabeça por um tempo? Teve alguma coisa que aconteceu, assim? Teve um caso de que ele era amigo meu. Num dia, à noite, a gente saiu, era minha folga, e eu não ia sair aquela noite. E o pessoal começou, não, mas vamos, não sei o quê, vamos sair, um churrasquinho, não sei o quê. Falei, então tá, vamos. Gente, mas eu não vou ficar até tarde. Amanhã eu tô de plantão, meu plantão tá corrido, eu não vou ficar até tarde, tá bom? Tá bom. Aí o pessoal foi e os meninos começaram a beber e fazendo churrasquinho e tudo. Quando deu mais ou menos meia-noite, eu falei, pessoal, tô indo embora, tá? Que amanhã eu tô de plantão. E, ó, vocês juízo, hein? Juízo, porque eu tô de plantão amanhã, não quero ter que pegar nenhum de vocês. Ainda falei assim, Nossa. brincando. Eu sempre brincava assim, hoje eu não brinco mais. E aí, eu fui pra casa. No outro dia, eu acordei, fui trabalhar e meu celular tocando direto. Só que o meu plantão tava um caos. Tinha corpo pra buscar, tinha corpo pra levar, corpo pra preparar. Então, eu não parei pra olhar o celular, né, gente? A gente tá trabalhando, não vai ficar olhando o celular. E aí, chegou lá perto do meio-dia, o vendedor chegou e falou assim, Su, tem um corpo pra buscar no ML, tu pode ir lá buscar pra gente? O velório já vai iniciar hoje e tal. Falei, não, beleza. Peguei a liberação e não olhei o nome. Eu simplesmente entrei no carro, peguei a liberação e fui pro ML. Quando cheguei no ML, eu peguei a liberação e olhei o nome. Aí era o nome dele, que era um nome assim diferenciado. Eu falei, não, né? Não é possível. E assim, tu fica na negação. Sim. Fica, não é ele. Beleza, peguei a liberação, fui lá dentro. Aí, antes de eu entrar, eu olhei meu celular. Eu falei, gente, não é possível. Eu abri o Facebook, daí abri o Face dele. Tava lá a nota de óbito dele. Eu falei, caraca, não é ele, não, eles estão brincando. Abri o meu WhatsApp e tinha um monte de mensagem da mãe dele, dos meus amigos, falando, Suíta, meu Deus, aconteceu um negócio e tal. Falei, não é ele. Peguei a liberação, entrei no IML. Aí eu parei na porta, assim, da sala de necrópsia, porque como eu tinha feito estágio lá, eu já conhecia tudo, né? Parei na porta da sala de necrópsia e o braço esquerdo dele tinha uma tatuagem. Que eu olhei a tatuagem e eu fiquei, caraca, é ele. Beleza. Fui lá, peguei o corpo. E o pessoal viu que eu tava estranha, mas eu não quis, assim, entrar em detalhes, né? Fui pra funerária. E naquele negócio, não é ele, não é ele, não é ele. Preparei o corpo dele, vesti tudo, arrumei bem bonitinho no caixão e fui levar pra velório. Quando eu cheguei no funeral, que me caiu a ficha. Porque daí a mãe dele me abraçou. A mãe dele chegou e falou, Suíta, eu não acredito no que aconteceu com ele. Daí ela me abraçou. Eu falei, cara, é ele. Não acredito que ele morreu. Quando ele saiu do churrasco, ele tinha saído bêbado e acabou indo de carro. E ele se perdeu numa curva e morreu. Nossa. E aí eu não tinha olhado meu celular o dia inteiro e acabei pegando o corpo dele. E aí eu fiquei assim, uma semana pensando nisso, sabe? E que louco como as que pessoas é o choque, né? Porque ela ficou na negação até o momento mesmo real que a mãe dele foi falar contigo, né? Sim, pra mim não caiu. Pô, eu preparei o corpo dele e não me caía a ficha que era ele. Parecia que eu tava assim, sonhando, sabe? Acho que você fica meio aéreo, assim, né? Nesse momento, eu acho que né? é meio que uma defesa do teu corpo, né? Tipo, não vou fazer ela sofrer, não é ele, não é ele, não é ele. Aí quando a mãe dele me abraçou, eu falei, cara, é ele.
E aí, eu entreguei plantão à noite, voltei no funeral, daí, tipo, foi me caindo a ficha aos poucos, mas eu fiquei uma semana, assim, pensando nisso. Aí, claro, hoje eu entendo que foi uma escolha dele, porque quando você pega e o teu carro bêbado e sai em alta velocidade, é uma escolha sua, né? Sim. Você assume o Assume risco. o risco, né? Então, assim, tudo bem que ele não queria morrer, mas acabou sendo uma escolha que ele fez. Mas eu fiquei um tempo pensando nisso e hoje, assim... Quando a gente vai em churrasco, o pessoal evita beber, o pessoal evita ou vai de Uber ou não bebe, sabe? O pessoal tem muito mais cuidado Olha porque só. tomou ele como exemplo. Sim. É uma pena ter que ter um exemplo ruim desse, né? Mas Sim. eu queria saber também se tem alguma história inusitada, assim. Não sei se é macabra a palavra, mas assim, tu falou de plantão. Às vezes tá de madrugada lá, chega algum corpo... Porque eu já penso, né? Loucuragem. Eu tinha muito medo quando era nova de morrer, porque eu vi uma vez uma matéria de alguém que tinha aquelas mortes. Não é morte, a pessoa... Fica em estado letárgico, assim, que ela parece que que morreu, mas não morreu? Bota como morta. Daí a pessoa vai lá enterrada, acorda. A paralisia, tu diz. Meu medo era acordar, tipo assim, morrer acordado no caixão. O que eu vou fazer? Vou pedir pra me enterrar com o celular, né? Vai que funciona lá embaixo, com um bip, alguma coisa. Mas, assim, também tem muito esse negócio de... Até a gente comentou de... Como que é? Agora eu esqueci a palavra. Espasmos. Espasmos. Uhum. Já aconteceu isso de, tipo, levamos um cagaço assim no meio da noite acontece fazendo. direto, né? Principalmente quando é óbito novo. Hoje em dia não tem riscos de você ser enterrada viva, tá? Graças a Deus. Até Não porque tem você como. abre tudo pra tirar não também tem mais nem já... como, né? Não tem como. Já tirou tudo, né? Ou a gente vai abrir você e preencher com formol. Não, você não tem como sobreviver. Linda, de formol. Você viu? Vai ficar toda esticadinha. Toda esticadinha. Ou com o tamponamento, você não vai conseguir respirar. Em algum momento, se você estiver vivo, você vai morrer ali. Não tem como, tá? Então não precisa levar o celular, não. Não precisa. Não vai ter jeito, mas... Vou vender. Só que assim, quando a pessoa falece, as primeiras horas são cruciais. Porque é quando o corpo começa a entrar em decomposição. Então, os músculos começam a morrer e é onde dá os espasmos. São nas primeiras horas que a tua boca vai ficar rígida. Então, se você estiver com a boca aberta, tua boca vai ficar aberta, rígida. Se você estiver com a boca fechada, vai ficar rígida, fechada. E aí, na hora da tanatopraxia, que a gente vai começar a mexer com isso. Cola, costura. Isso. Primeiro a gente faz a tanatopraxia, daí depois que finaliza tudo, nós fizemos o tamponamento com algodão. E aí, depois é costurado e colado. Pra garantir que não vai abrir, que ninguém vai bater ali na tua boca e abrir sem querer, sabe? Pra garantir o serviço, né? Mas acontece muito nas primeiras horas. Tipo, se falece às 7 da manhã... A gente busca lá às 10 da manhã. O corpo tem espasmos. Às vezes, tu fecha o olho da pessoa, tu olha, a pessoa tá com o olho aberto. Meu Deus. Meu Deus do céu, Eu já ia ter três ruim já. amado. Eu saí correndo. Quando a pessoa... Glória, Pode ser glória. errando. Aleluia. Segura na mão de Deus. Não, tá bom. Não, melhor. Não, nessa hora não dá pra segurar. Nessa hora não. Quando a pessoa infarta, geralmente ela morre com a mão assim, fechada. Então, a gente abre a mão... Quando infarta? Quando infarta, porque a dor no peito é muito grande. Então, geralmente, a pessoa faz assim, esses movimentos, e a mão fica fechada. E aí, quando chega na funerária, a gente começa uma luta para conseguir abrir a mão da pessoa. Nossa. Quando você consegue abrir a mão da pessoa, quando você olha, a mão tá fechada de novo. Aí você vai lá, abre de novo, a mão tá fechada de novo. Aí você tem que pegar e colocar a mão assim contra a mesa pra mão não fechar. E às vezes ainda assim a mão fecha. E já aconteceu que teve um caso que eu lembro até hoje, assim, que foi um dos primeiros que eu peguei e eu me assustei muito nesse dia. Que foi um cara que ele se suicidou e foi pro IML. Como foi suicídio, eles não fizeram a necrópsia e eu busquei, ele tava com a roupa que ele se matou, né? E aí eu peguei a roupa, cortei assim atrás e fui puxar. Quando eu puxei o lado direito, saiu. Quando eu puxei o lado esquerdo, ele fechou a mão e segurou a manga da blusa. Meu Deus. Ah, meu Deus. Misericórdia, Senhor. Aí eu fiquei parada assim, olhando pra ele, daí eu fiquei branca na hora, né? Porque, gente, um corpo do nada fecha a mão, as duas mãos estão abertas. Eu puxo a blusa, ele fecha a mão, segura a blusa. Daí eu olhei pro meu colega que tava arrumando o caixão, daí ele, que foi isso? Daí eu falei, cara, ele tá segurando a blusa. Ele tá segurando, ele não quer tirar essa blusa, não. Vamos botar de volta aqui, não tem problema. Não, pode ficar com a blusa, pode moço, ficar, desculpa. não tem problema, eu não vamos quis tirar, mexer. não quis tirar. É sua vamos preferida. até costurar, dar um nó aqui, tudo certo. Daí o meu colega pegou e falou assim, que daí tem aquele negócio de superstição, né? Que, porque a pessoa se matou, mas na última hora se arrependeu e não deu tempo de voltar.
Daí eu peguei só. e falei assim, calma, tá? Vamos lá. Peguei, tirei a blusa dele. E aí a gente ficou com aquilo na cabeça, né? Porque ele segurou a blusa. E foi, tipo, forte. Não foi, engatou no dedo. Não, ele segurou a blusa dele. Então, assim, o espasmos, com o tempo, você acostuma. Mas no começo, você leva... Meu Deus do céu. Pelo amor de No Deus. começo, você leva Jesus. susto. Quando preparo o corpo, eu gosto de deixar o olho do falecido sempre fechado. Porque eu vou estar preparando o corpo em cima da cabeça da pessoa. Então, assim, eu não quero a pessoa me olhando o tempo todo, né? Então, eu fecho o olho. Aí eu saio pra pegar o bisturi, eu volto, o olho tá aberto, daí eu fecho o olho. Aí eu saio pra ligar a bomba injetora, eu volto, o olho tá aberto, não, eu fecho. gente. Não. Isso não dá certo. Caramba. Eu nem tô ali perto, já tô aqui, ó, me tremendo já. Tá louco, não dá. Assim, aquele negócio, com o tempo você acostuma, chega até a ser engraçado, né? Mas no começo, você toma uns sustos lá na funerária. Tudo bem que dizem que a gente tem que ter medo dos vivos, né? Não dos É. mortos, mas pelo amor de Mas Deus. até sobre esse assunto, Suíta, aí entrando num plano mais espiritual, assim, não sei qual é a sua crença, mas tu teve alguma experiência nesse sentido que tu não soube explicar em algum momento? Porque eu já ouvi algumas pessoas que trabalham como agente funerário, ou trabalham em IML e tal, que relatam algumas situações que viveram ali dentro daquela, né, ali do trabalho que estava fazendo, de ouvir, de perceber, de sentir em algum momento, e até como eu vi que você falou assim, de né, pedir, calma, eu vou cuidar de você e tal, e muitas dessas pessoas falam assim, que elas conversam ali com o morto, acalmam ele e tal, para conseguir terminar o trabalho. Algo nesse sentido, assim, tu já viveu, tu sente ou tu vê isso no teu dia a dia, como é que é? Então, assim, em questão de conversar com o corpo, cada um tem uma experiência, né? E eu não vou julgar os meus colegas de trabalho. Só que eu não acredito que conversar com o corpo funcione em alguma coisa. Porque pra mim não funciona. Uma vez só eu falei brincando assim, não, mas calma, eu vou cuidar bem de você. E não resolveu. Eu não acredito que conversar com não o tava corpo... acreditando, ó, tem que ter mais fé. Não quero. Você tem uma visão mais... Eu não quero nem pensar que eu possa conversar e dar certo, científica. não é melhor nem pensar. Aí já parte pro lado ali, vamos contratar um psiquiatra ali, pra gente ter uma conversa. Não, eu não converso com o corpo, tá? O corpo ali pra mim é um trabalho, claro, vou tratar como o amor da vida de alguém, vou tratar com respeito, mas é o meu trabalho, eu não vou ficar conversando com o cadáver. Mas já aconteceu de eu estar no IML, aconteceu 2 casos, na verdade. Um foi no IML e um foi na funerária. O do IML foi logo quando eu comecei nessa área, e tipo, eu tava acho que 1 semana, e cada dia um médico lá tá de plantão. E aí, teve um dia que eu cheguei, eu não conhecia todos os médicos, né? E eu cheguei e a tia da limpeza lá falou assim, Suíta, hoje o doutor vai começar, é um doutor novo, ele veio transferido de Floripa e tal. Eu falei, legal, né? Daí ela bem assim, se tu puder, apresenta ali a sala de necrópsia, porque eles quase não vão muito lá, né? Quem vai mais lá é o auxiliar de necrópsia ou o estagiário. Mas se tu puder, apresenta lá, porque o pessoal tá em remoção, tá buscando um corpo fora. Eu falei, não, tá bom. Eu entrei, eu e minha colega, a gente entrou, fomos no banheiro, deixamos nossas coisas lá, a gente se trocou tudo e voltamos. E aí, quando a gente estava entrando, a gente viu o médico parado na porta da sala de necrópsia. A gente cumprimentou ele cumprimentou a gente cumprimentou de volta. Entramos e fomos para a sala de necrópsia. Tinha 2 óbitos lá na sala de necrópsia. A gente pegou, já foi se paramentando, tudo certinho. Aí, daqui a pouco, veio o médico na sala de necrópsia. Daí ele, oi, bom dia, meninas, não sei o que lá, deu... Ué, mas não é o médico que eu vi lá fora. Meu Deus do céu. Daí eu... Não. Vou parar com essa história, gente. Não. Não, é sério, Morgana é sério. Ai, do céu. não. Ai, Deus. Eu tenho testemunhas. E ela tava contigo. E ela tava comigo. Ela viu também. Eu tenho testemunhas, eu tenho câmera comprovando, Não, tá? não tô nem dizendo que é mentira, eu só não quero participar dessa Mas, conversa. não, mas calma aí, mas daí na câmera apareceu? Não Aí apareceu. não apareceu, mas vocês viram Não, pessoalmente. calma. Meu Deus, agora eu tô nervoso. Tô Calma. nervosa. Tô suando, galera. Tô Vai, suando. vai. Aí eu peguei e falei, eu chamei a minha amiga, eu falei, olha, não, eu acho que não era esse médico que tava lá fora. Dela bem assim, eu também vi que não era ele, mas quem que tava lá fora? Só tava nós 2. O pessoal que trabalha lá tava fazendo remoção externa. Não faz sentido. Daí a gente ficou com aquilo na cabeça. E na sala de necrópsia do ML, na porta principal, sempre deixam jalecos esticados assim, né, pendurados. E o jaleco não parava de bater. Só que assim, lá não tem um fluxo de vento, é ar-condicionado fechado, então não tinha como bater assim. Daí eu comecei a falar, cara, isso aqui tá estranho. Beleza, a gente fez as necrópsias ali, chamamos o médico veio, deu a declaração de óbito, a gente fechou os cadáveres, eu fui lá na cozinha, peguei um café
e subi pra falar com a supervisora. Eu peguei e falei, olha só, a gente, quando entrou, a gente viu uma pessoa... Porque daí eu fiquei até preocupada, não com questão de ser um espírito ou coisa assim, mas de alguém ter entrado lá. Eu falei, olha, a gente viu alguém na porta de necrópsia e não era o médico. Tem como dar uma olhada? Daí ela falou, não, tá bom, vamos ver aqui as câmeras. A gente sentou, assim... Aparece nós duas entrando, dando tchauzinho pra porta e entrando, assim... E não tinha ninguém na porta. E nós duas, a gente jura de pé junto que a gente viu alguém lá. Não, mas você... Eu sabia, sabe o que eu pensei que ia terminar a história? Que algum dos corpos era um médico. Meu. Daí, por isso que tava rolando esse problema. Meu. Pode, né? Vai que, né? Vai que, não sei. E aí? E como é que Aí a gente só aceitou que esse era o nosso destino e tá tudo certo. aceitou o nosso Aceitei. destino? É muito bom. Não, tá tudo certo. Cara, não tem o que fazer. Gente. E teve um outro caso que eu tava na funerária. Eu tava sozinha e era de madrugada. Ah, gente, não. Vai, tá Pra vocês entenderem, assim, na Uma funerária... sexta-feira, 13 É. graus. Madrugada sozinha na funerária. Na funerária, a gente fica... De madrugada, a gente às vezes trabalha em dois, né? Que é o vendedor e o agente funerário. Daí o vendedor vem fazer o caixão ali pra ajudar e a gente faz o corpo. Só que se der uma venda, o vendedor sai e tu fica sozinho com o corpo. É normal? E aí eu peguei e ouvi alguém me chamando. Eu preparando o corpo de costas pra entrada. Jesus. Ô, Su! Eu olhei assim pra trás. Não tinha ninguém. Aí eu peguei que eu tinha... Acostumada já. Ô, Su! Eu olhei pra trás, fiquei parada. Gente. Daí tá, continuei ali no corpo. Ô, Suíta, não. Aí eu peguei e fui lá. Chamou eu pelo nome completo? Não, Não, tá tem brigando. mãe quando chama o nome completo. Né? Aí eu peguei e falei, não, ele tá me zoando, certeza. Daí eu peguei e fui lá no corredor, olhei, não tinha ninguém. Eu voltei pra sala. Ô, Su, não é possível. Eu peguei ele, aumentei o volume da rádio, continuei ele no corpo e ignorei completamente que tava me chamando, porque... Não vou ignorar, não quero nem saber É quem tá tipo me nós chamando. quando tá com problema no carro, começa a dar barulho, aumenta o volume do rádio e vambora. Não, acabou o problema. Tá resolvido. Se eu Bom, não escuto, não tem problema. dizem que quem Gente, canta que seus loucura. males espanta, É, não é? é. Você Não, sabe que quando eu era criança... Eu fico de cara com a capacidade dela, até me fugiu De a palavra. boaça, né? Tipo, tá me chamando, esquece. Aumenta Não, o eu volume só aqui. de ouvir Mano, aqui, eu já tinha vou ter que me cagado, levantar já. ali pra trocar cueca. Imagina se eu estivesse lá no lugar dela. Não E dá sabe o que é certo. muito doido, Suíta? Vou te falar. Eu sou muito cético. E eu não acredito em vida após a morte, mas eu me cago de medo de espírito. Qual é o sentido disso? Eu não Me mexo com diz. espírito. Eu não Eu sou mexo muito com- cético, eu não mexo. acredito que tenha vida. De verdade, eu não acredito. Eu acredito que quando a gente morre, desligou, acabou, tchau e Sim, benção. você Mas ao valida. mesmo tempo, eu tenho um cagaço desse tipo de coisa que eu não sei explicar. Eu não acredito, assim, que os espíritos ficam vagando na Terra. Tem o pessoal que fala, não, porque e- suicídio, acompanha o corpo porque não aceitou que morreu. Eu não acredito nisso. Eu acho que, assim, morreu não vai ficar acompanhando o corpo. Só que a gente vive umas coisas sobrenatural que alguma coisa não não, sei o que talvez uma é, mas... Não tem como não Passagem acreditar, ali. pelo menos da minha parte, né? Tem umas coisas muito que é só sobrenatural, cara. Não tem explicação. Tu já viu alguma coisa, Morgana? Não, eu só vi quando é criança. Não tem quando tá criança que tu tá dormindo assim, aparece uma cabecinha. Já aconteceu isso comigo quando era criança. Morria de medo. Mas aí, sabe, quando tu é criança, tu tem um... é que a criança tu tem um imagina perfil... muito, né? É, a gente imagina muito. Tem amigo imagina, tem tudo, né? Mas tu tem um perfil de que tu acha que se tu não se mexer na cama, tu não tá ali. Se tu tá Então, tipo coberto, assim, ele não vai eu te tava no pegar. quarto, quando eu coberta via aquela tiver- cabecinha assim, eu já paralisava. Tipo, agora não vai saber que eu tô aqui. Né? Gente. Mas é que meu pai vivia assustando a gente. O Então, monstro às da vezes, cabecinha. assim, pode ser coisa de criança que fica na cabeça e... né? Tu não sabe, Suíta, mas a Morgana, a avó dela, tirava a dentadura pra assustar ela de noite. Meu. Isso é verdade. Pô, ela tirava Por dentadura isso aí, no meu quarto ó. pra A imaginação assustar. vai longe. Tá vendo? Vai longe, vai longe, vai longe. Cara, mas eu tenho ainda... Eu queria puxar desse assunto, porque eu vi na internet... Eu não sei Fala, se tu lembra, mas de algum pedido... Porque tu falou do manto, tu falou... Mas algum pedido muito inusitado, porque eu vi... Cara, eu achei loucuragem, assim, mas eu vi alguns perfis, assim... Uma era uma mulher que pediu pra deitarem ela de bruço. Ela não queria normal, ela queria deitar de bruço, assim. Aí todo mundo ficou se perguntando, mas por quê? Será porque ela gosta, é um jeito dela de dormir? Porque daí ela ficava de cabecinha de lado, Eu mas de pensei bruço. nisso, né? Que tem gente que só dorme de bruxo. É, aí o cara até do podcast, isso eu vi num podcast até de um famoso, acho que é o Daniel Pizzi, se eu não me engano, é inteligência artificial. E aí ele pegou e comentou, ou ela gostava, né, de dormir assim, alguma coisa e tal, né? Ou, cara, não tem muita explicação dele. Ele falou, ou pode ser porque ele viu que, acho que a Rita Cadillac tinha esse desejo, quando morresse de ser deitada no caixão de bruxos. Daí talvez ela achou legal e não sei o quê. Aí tinha umas coisas lá meio loucas. Teve uma que, inclusive, pediu pra ser enterrada com um vibrador.
Tipo, que junto... André Surak. André Surak. Pode ser. Talvez esteja lá no testamento dela. Vai Mas, ser assim, o último vídeo dela. Nesse que ela vai nível, postar no assim, tu não OnlyFans. teve nada muito louco? Ou era só, tipo, mesmo ursinho, que é mais básico, né? Ah, com alguma coisa que a pessoa ama e tal. Mas nesse nível, nunca teve um pedido muito inusitado? Teve um corpo que era uma senhorinha e ela já era acamada há muito tempo. E aí a perna dela já estava dobrada há muitos anos. Então, assim, quando morre, já fica rígido. Se em vida ela não esticava a perna, em morte também não vai esticar. Porque o nervo ali já não tem mais, o ligamento não tem mais elasticidade, entendeu? Então, assim, ou a gente corta o nervo, que a gente não gosta de fazer, ou deixa a perna assim. Quando o corpo vai... Ui, já me deu até uma dor de Não pensar dá em pra cortar o botar nervo. um WD-40? Eu sei que ela não vai sentir, mas me deu uma dor só de pensar no cortar o Pra nervo. dar uma soltada, né? Sabe? Bota o WD que tá tudo certo. WD resolve tudo. E aí, assim, quando o corpo vai deitado normal, dá até pra manusear ali a perna, né? Tentar colocar ela pra baixo. Quando a gente coloca o suporte em cima, fica pressionando a perna. Então, dá pra resolver. Só que essa senhorinha, a família queria que ela fosse deitada de lado. Porque em vida, ela não dormia de jeito nenhum, de cabeça pra cima, nem de bruço, nada. Era só de lado. Sempre de lado. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai tentar fazer, né? Só que quando eu peguei o corpo, a perna dela tava dobrada. E daí, o que acontecia? De lado, a perna dela não cabia dentro do caixão. Porque o caixão, ele é Sim, maior em cima e sim. embaixo ele fica Afina, funilado, né? E ele não cabia em cima do caixão. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora? Daí a gente começou a mexer na perna, e tentar esticar a perna, dobra a perna, estica a perna, dobra a perna, estica a perna. Até fazer caber no caixão pra colocar ela de lado. Porque era o desejo dela. Daí a gente ficou, mas será que colocando de lado não vai os fluidos talvez vazar pela boca, alguma coisa? É um risco, Sim. né? Mas a gente comunicou à família, ó... O normal é a boca ficar pra cima, pra evitar que tenha algum vazamento e tal. Só que também ela era bem Mas magrinha. mesmo com a retirada, poderia acontecer daí? Pode acontecer. Uhum. O vazamento, a gente faz essa anatopraxia para não ter vazamento. Só que pode acabar ficando alguma coisa dentro do teu corpo, dentro de algum órgão e tudo mais, e acabar vazando. Por exemplo, na cabeça, o líquido que fica ali no crânio, a gente não tira, a gente não abre o crânio para retirar. Às vezes sai pelo ouvido, às vezes sai pelo nariz, às vezes a pessoa chora e o pessoal da família acha, porque tá chorando, porque não quer ir. E nem é, às vezes é só que tá vazando ali, sabe? Sim. A gente vai lá no velório, resolve tudo e não vai discutir com a família, falar que é Claro. que tá vazando. Deixa eles pensar que é porque a pessoa tá chorando, Eu não acho que quer tem ir. muitas crenças, né, relacionadas à morte também, né, que as Sim. pessoas criam na cabeça. Não tem quando você vai em funeral que a pessoa fala assim, ai, porque ele ali morreu sorrindo, tá feliz. Aham. É a funerária que arruma o corpo. Uhum. Aí que a gente tenta deixar o Morreu aspecto... em paz. A gente tenta O mais deixar... saudável possível, assim, né? Sim. Dentro Aí a do- pessoa acha, a família sempre... A gente sempre escuta, né? Ah, porque tá muito lindo, porque morreu sorrindo. Não morreu sorrindo. Às vezes Eu a que pessoa fiz. morreu com a boca aberta. Mas, Sim. mas Sim. aí a gente arruma e fica num aspecto Olha de só. sorriso, sabe? Existe alguma coisa, agora veio aqui na minha cabeça, porque agora tá nessa moda TikToker, né, Instagrammer, blogueiro, galera que faz harmonização facial. Existe alguma coisa nesse sentido de gente que, ali depois que morreu, de tipo arrumar com, sei lá, com alguma coisa nesse sentido, como se fosse uma harmonização? Existe algum procedimento assim, atualmente, que é feito em corpos ou não? O procedimento é a tanatopraxia. Quando a gente arruma o teu corpo com a tanatopraxia, dá um efeito de botox, sabia? Olha, Porque todas as rugas, Vamos assim, fazer, Ai, que horror! todas as rugas claro, né? Que se a pessoa é uma pessoa tipo, de 90 anos, não vai Sim. fazer milagre, Sim. né? Mas assim, Nem em vida. a tua pele fica esticada. às vezes vem os pensamentos intrusivos. A tua pele fica esticada. Se você tiver roxo, você vai ficar clarinho. Às vezes a pessoa morre, daí infarta lá, o sangue sobe tudo pra cabeça. Então a cabeça Meu Deus. fica roxa, às vezes fica preta. Dependendo do tempo que a pessoa ficou ali morta, a cabeça fica preta. Então, quando a gente abre, esse sangue que tá aqui no crânio começa a sair. E o formol começa a entrar. Então, a gente vai massageando o rosto da pessoa para esse sangue sair e o rosto começar a clarear. Só que, assim,
Na tanatopraxia, a gente já começa a arrumar o olho, já começa a arrumar a boca, já fecha a boca. Porque depois que enrijecer, você não consegue mais abrir. Você não consegue mais mexer. Então, fica com um aspecto mais jovem, fica com um aspecto claro, um efeito de botox, como eu já ouvi o pessoal falar. Nossa, parece que ela fez botox. A gente nem aplicou botox. Mas é o processo conformal. Aí, ó. Então, aquele negócio que o pessoal fala, parece que tá no formol, essa daí tá no formol. Faz sentido, viu? Aí, ó. Tem Um abraço, Andrew Lavigne. Né? Gente, não, o papo tá muito bom. O nosso tempo já tá ali apertado, mas, Meu Deus, cara, tem um monte de pergunta ainda pra tem, você. né? Mas, Suíta, a gente agradece demais a tua presença. Foi muito legal ter aceito aí o nosso convite. É uma conversa bem bacana, eu acho que curiosa para muitas pessoas. Verdade. E eu acho que muitos ouvintes aí, telespectadores, né? Porque a gente tá também no Spotify, né? Então a gente pode falar ouvintes também. Mas muitos, acho que nem faziam muita ideia, né, desse serviço aí. Eu acho que é bem bacana trazer, explicar um pouquinho, né, com a tua competência aí, né? Falou muito bem, inclusive. Verdade. De tudo. Então, a gente agradece. Se tu quiser deixar algum recado aí pro pessoal também, é só mandar beijo, abraço. Mãe, tô aqui. Eu só queria, antes da Suíta terminar de falar, só queria dizer que eu adorei a camiseta dela. Veio temática. Veio temática. Maravilhosa. Arrasou na camiseta aqui. A gente funerária raiz. Não, eu só queria mandar um beijo aí para todo mundo e todo mundo que vai assistir, né? E dizer pro pessoal não ter medo desse tipo de serviço, não ter medo de funeral, não ter medo de espírito, porque morto não faz mal a ninguém, espírito não faz mal a ninguém. E viva a vida, gente. Aproveita a vida enquanto vocês estão vivos, porque depois que morre, já era. Já era. Verdade. Não adianta reclamar. Porque assim, ó, pra morrer basta estar vivo, né? E sabe o que é pior? Mas Tem gente morrendo que nunca morreu. Nossa senhora, eu levei a sério o negócio. Né? Mas enfim, né? Gente, quero agradecer, inclusive, vocês que estão participando, estão mandando recado, estão lá nos nossos directs, curtindo, compartilhando, dando o dedo no like, lá sentando o like nos nossos vídeos Ativando no YouTube. o sininho, Ativando o coisa sininho, arada. essas coisas aradas. Coisa arada. Meu, falando fora do microfone aqui, ó. Não é. Eu não Coisa sei. que ele não sabe, nunca trabalhei em rádio. Desculpa, gente. Desculpa. Mas assim, eu quero também pedir para vocês que estão nos vendo aí, se tiverem ideias, vocês às vezes querem algum especialista que a gente traga aqui, manda aí nos comentários. Verdade. Manda o que vocês quiserem. Assuntos, né, que a galera tem interesse. Exatamente. Assuntos, às vezes, que eles têm interesse de ouvir aqui, da gente falando, eu e o César aqui com toda a nossa competência também. Mas, assim, manda pra gente lá nos comentários e segue a gente nas nossas redes sociais, Somos Locast. Isso aí, manda enquanto a gente estiver vivo. Aqueles... Porque depois que morrer não adianta também ficar aí morgando, não sei o que, né? Ai, era tão legal, era tão legal. nossa. Não falava enquanto vivo, veio falar depois do morto. Isso eu fico cabreira. Pessoa Nunca tão vi a boa. pessoa lá viva, depois, porque era tão legal. Nem falava com a pessoa viva. Não, sai fora. Suíta, muito obrigado, gente. É isso. Ficamos por aqui com mais um episódio do nosso Locast e até semana que vem com muito mais. Até lá, Locasters!